Você sabe que a gente só fala de coisa foda aqui, né? Mas foda mesmo. Então é o seguinte, quando o assunto é carro, a gente só pode falar de um, o novo Nissan Sentra. Esse é o carro que chegou para revolucionar toda a categoria de sedãs. Saca só isso, Davi. Ele tem acabamento premium nos bancos e no painel. A saída do ar-condicionado é inspirada em turbinas de avião. Seu design é mais esportivo e arrojado, com linhas agressivas e muita tecnologia para facilitar o seu dia a dia e proteger você com mais de 20 itens de segurança. Esse é um carro que vai deixar a sua vida mais sofisticada e exclusiva nos mínimos detalhes. Agende agora o seu test drive. Vai lá na concessionária testar o novo Nissan Sentra e provar que ele é foda de verdade. Novo Nissan Sentra, do seu jeito em cada detalhe. Estamos de volta com mais um Foda-se 360, diretamente dos estúdios da Pod 360. Hoje tá uma aula, Davi. É uma honra receber essa lenda da publicidade, grande amigo meu. Você queria há um tempo já. Pai da Pietra, que de fato é o grande presente desse cidadão. É verdade, não é é? verdade, é verdade. E hoje temos a lenda da publicidade, Quintela. Que honra. Pelo amor. Puta que o pariu. Fazia tempo que você tentava, hein? Isso, essa coisa de lenda não existe, não. Existe sim. Não Quem existe. gosta desse assunto hoje pode parar o carro, pode parar de correr na esteira, que hoje é aula. Pega o caderno, caneta, que hoje é aula. É porque é muito tempo já de publicidade, né? Então, assim, quase 20 anos dentro da mesma companhia, dentro do mesmo grupo, e aí você acaba vivendo muitas histórias presenciais, né? Imagina o que esse cara já viveu de história boa. Eu já vivi. Já vivi história ruim também. Já vivi história complexa A também. gente teve o privilégio de ter 10 minutos aqui no café e já foram grandes histórias. Quintela, antes de começar a falar do teu cargo, trabalho, empresa e tal, Lógico. conta uma história que você vem, assim, de bate-pronto, uma história boa da publicidade que você viveu. Olha, eu já vivi muitas na publicidade, né? E o que sempre... eu, infelizmente, não consegui estudar muito de forma acadêmica na minha vida. Porque eu, antes da publicidade, eu comecei a minha vida como ator infantil, né? Perfeito. Então, aos 9 anos de idade, entre 9 e 10 anos, bem criança mesmo, porque a Pietra, minha filha, que hoje tem 15 anos, ela começou super nova também, com 9 anos, já estava sendo contratada pelo SBT para fazer novela infantil. Quantos seguidores a Pietra tem hoje? Hoje ela passa de 7 milhões. O mundo é muito Só louco. isso. Ela é incrível, ela é realmente muito Que dedicada, loucura, né? muito Como esforçada. tá o negócio. Ela leva muito a sério isso, muito sério, ela é muito profissional. E aí eu comecei como ator infantil, fiz novela na Bandeirantes, fiz filmes de longa-metragem no papel, obviamente, de criança, e depois eu entrei no Grupo Dominó, né? O Grupo Dominó, que é um grupo onde 4 garotos cantavam e dançavam, foi lançado em maio de 85, eu tinha 13 anos, os outros meninos tinham 14, eu tinha 13, o Nil, o Marcelo e o Afonso, e a gente lançou em maio de 85 no Fantástico, com um videoclipe que o grande ápice dos lançamentos dos anos 80, seja do RPM, seja de qualquer outra banda naquela época, Legião, era você conseguir colocar um clipe no Fantástico. Perfeito. Então, se você começasse colocando um clipe no Fantástico, já era meio caminho andado. Perfeito. E aí eu fiquei quase 10 anos no Dominó, né? Nossa. Cantando e dançando. Então saiu o Nil, que foi o primeiro integrante que saiu para uma carreira solo, depois saiu o Afonso, e aí na saída do Afonso entraram mais 2, um dos 2 meninos, um rapaz que chama Ítalo, que era de Alagoas, lá de Maceió, e junto com o Ítalo entrou o Rodrigo Faro, né? Que o Rodrigo Faro ficou 1 ano no Dominó, pelo menos enquanto eu fiquei. E aí, logo depois da série Dominó, eu me tornei sócio e empresário da Eliana, da apresentadora Eliana. E aí foram mais 11 anos ao lado da Eliana, fazendo tudo que você possa imaginar, que aí era mais anos 90, né? E anos 2000. Então nós ficamos, todos os licenciamentos, todos os contratos com as emissoras, a saída dela do SBT para Record, enfim, toda a carreira dela, a estrutura, o início da carreira, os primeiros 10 anos, a Eliana tem mais de 30 anos, acho que, de carreira já na televisão, a gente começou junto também, e eu era o grande parceiro dela dessa história toda. Aí apareceu a publicidade, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque
o tempo, a longevidade do qual você permanece nas coisas te traz mais conhecimento a ponto de você, Tico, confundir a experiência por ser lenda. Porque aqui não tem lenda nenhuma. Então, O cara é demais. é muito tempo trabalhando, você vê coisas. Eu tive a sorte de ser sócio do Roberto Justus e trabalhamos juntos durante 13 anos. Tudo na Yang? Tudo na Yang, 100%. Era Grupo Nilcon, que tinham outras empresas embaixo, o Anderman, Ação, várias outras empresas com perfis diferentes, e a Yang sempre foi a principal agência de publicidade do Grupo Nilcon, que é do grupo WPP Mundial, da holding WPP. E aí, tinham várias situações que eu estava com o Roberto, que eu estava iniciando, e o Roberto já tinha, sei lá, 25, 30 anos de publicidade, que as situações aconteciam, principalmente as piores, né? Alguns momentos difíceis, tal, que eu olhava para o Roberto e eu não entrava na reunião, não falava na reunião, porque eu estava esperando a posição do Roberto em relação não só à inteligência dele, que ele é muito inteligente, mas pela experiência dele. Porque tinham várias situações que para mim eram claras. Eu falei, gente, eu não vivi isso. Essa situação, por exemplo, uma situação de merda, o Roberto deve ter vivido 200 vezes. E dessas 200 vezes ele fez alguma coisa que ele saiu e se deu bem dessa situação, e outra vez ele saiu e se deu mal. E aprendeu. E aprendeu. Ele falou, então cara, quem sou eu? Então, como diria o Samuel Klein das Casas Bahia, nosso querido, saudoso cliente, nós temos 2 ouvidos e uma boca. Perfeito. Então é melhor escutar do que falar agora. E eu cruzava até os braços e falei assim, bom, quero ver onde vai agora o Roberto com essa história. E ele puxando toda a inteligência junto com a experiência, ele dava a melhor solução para o negócio. E aí era a hora de aprender. Aí eu falei, puta, eu vivi isso. Aí isso acontecia depois de 2, 3 anos, eu já tinha a recordação daquele momento que era meio que parecido, características diferentes. Eu falei, cara, a gente fez daquela vez de uma forma que deu certo. Eu vou tentar fazer um accommodation, um remeleixo aqui, e eu vou tentar adaptar essa situação. Então, tem da capacidade da pessoa, da inteligência, do talento da pessoa, mas também tem a história de experiência. Uma pessoa de 50 anos, ela viveu, obviamente, muito mais situações profissionais do que uma pessoa de 25 anos. E não estamos discutindo inteligência, estamos falando de vivência, estamos falando de experiência. Então, acho que na propaganda, em quase 20 anos, 2 décadas de propaganda, eu vivi bastante coisa muito legal e bastante coisa muito desafiadora. E eu só tenho aprendido. Davi, eu vou só usar Tô esperando a história ainda, Tico. Mas eu só vou usar essa informação para perguntar um negócio que eu tenho essa dúvida. Você sabiamente usou essa história de 2 ouvidos e uma boca. Você que cuida e trabalha em uma agência gigante, num grupo gigante, você acha que essa geração que vem aí, com essa nova informação, tá usando esse privilégio de viver com você e escutar tudo que você já passou para poder aprender? Ou você acha que é uma geração que escuta pouco essa experiência dos mais velhos? Ô Quintela, desculpa te interromper, só antes do Tico responder, eu queria só salientar que é a primeira vez que o cabelo do Tico tá maior que o fone. Cara, Nossa senhora! Cara, deixa eu falar. Desculpa, que puta tá? topete que eu Mas, tô, ó, hein? Praticamente o Roberto Justo. Você tá percebendo? Tá passando daqui, ó. Só falta o grisalho. Porra, que momento, viu? Desculpa, Que mas momento eu que vivi pra ver. vivendo. Ó, Tá vendo? tem como dar um close? Pra fazer uma figurinha? É o Tico famoso Justus. quem viver verá. E viu. Pode continuar, perdão. Mas os meus cabelos... Conta. Cara, eu acho que eles escutam, não é mais nem menos, eles escutam diferente. Perfeito. Nós estamos numa época mais que as pessoas não se aprofundam muito em muitos assuntos. Um grande mentor meu, grande amigo também do Roberto, o Walter Longo, ele fala muito sobre isso, sobre o nexialismo. A pessoa que tem nexo, ela consegue entender um pouco de uma maneira um pouco mais rasa, nada profundo, e ela pula para a próxima informação, pula para a próxima informação. Então, antigamente, quando a gente estava ali discutindo para conseguir tirar grandes profissionais de grandes empresas, assim como o grupo WPP, que tem vários concorrentes muito firmes e que disputam palmo a palmo a propaganda com a gente falava, quanto tempo você está nessa agência? A pessoa falava, eu estou há 15 anos.
Nossa, isso dava para nós, 15 anos essa mulher na mídia dessa agência. Até pensei numa aqui, por isso que eu tô falando. Eu falei, que honra para nós se ela vier trabalhar com a gente. Olha o que ela traz de conhecimento, Claro. olha o que ela traz de experiência de um outro grupo internacional de propaganda, com grandes contas, super criativo grupo, e o que ela vai trazer, agregar com a gente, né? Então, você tinha um tesão diferente de conseguir contratar uma pessoa que estava muito tempo enraizada numa grande companhia. Hoje isso já não... Assim, hoje você... Quanto tempo você está nessa companhia? Eu estou há 6 meses. Mas você já quer sair? Ela fala, não, é que eu cumpri o meu ciclo. Ciclo? Cara, você entendeu? E não tá errado, nem tá certo. É diferente, mudou tudo. Então a pessoa fica 6 meses numa empresa, 1 ano e meio na outra, 2 anos numa empresa. E aí o que você faz? Você esquece o tempo de permanência da pessoa naquela empresa, ou nas últimas 2, e você vê que experiência essa pessoa tem pelas empresas que ela passou. Perfeito. Se são mais digitais, menos digitais, são mais de mídia programática ou não, se é de performance, o que tem. Aí você fala, o que essa pessoa viveu, não na mesma empresa, mas nos últimos 5 anos, me interessa. 6 meses ali, 1 ano ali, 2 ali, me interessa. Porque essas empresas me interessam. Aí você acaba contratando essa pessoa. E antigamente o peso era mais, nossa, eu estou há 15 anos na DPZ, eu estou há 18 anos na DM9, eu estou, sei lá, há 12 anos na UMAP. Você entendia o que rolava na UMAP, numa DM9, numa Léo Burnet, numa Publicis. Você fala, essa experiência pode me fazer bem. Ou não. Agora não. Agora você faz a soma das empresas do curto período que essa pessoa ficou em várias empresas. Isso é muito interessante. E eu acho que hoje também tem muito de cultura de empresa, né? Falando do lado do funcionário, assim, às vezes o cara não se adequa, simplesmente, eu quero muito trabalhar naquela empresa. Tô falando que já aconteceu comigo. Quero muito trabalhar naquela empresa. Aí você chega lá e fala, putz, não era isso. É que, de novo, essa questão da cultura da empresa, como as pessoas, a tendência é ficar cada vez menos nas empresas e mais em várias empresas, a cultura da empresa agora está virando praticamente a cultura do executivo. Qual é a cultura do executivo? Né? Total. Então você fala assim, por onde você passou? Passei, fiz isso, fiz... Você fala, essa cultura dele me interessa. Então, é quase que uma mão invertida. Agora as empresas buscam a cultura do executivo e traz esse expertise para cá de uma maneira um pouco mais diversa em relação ao que você pretende quando você contrata um executivo, um sócio, alguma coisa desse tipo. Quintela, quantos anos a Pietra tem? A Pietra tem 15 anos, fez 15 anos o ano passado, em 22. Como que você bebe dessa fonte? Porque hoje, uma menina de 15 anos que faz novela, tá no digital, tem mais de 7 milhões de seguidores. Como que a Pietra hoje pode te influenciar positivamente para que você tenha informação dessa galera que é jovem e que vem numa velocidade e com informação e com um mundo tão diferente? É assim, não só a Pietra, mas as pessoas que levam a sério, como ela leva a sério a carreira dela de atriz e de influencer, é uma outra frequência, né? Assim, eu acho que o primeiro passo para uma pessoa de 50 anos de idade, 51 anos que eu tenho, você tem que entender e ter a humildade que é uma outra frequência. Não dá para pensar ou para tentar raciocinar numa frequência que a Pietra ela raciocina. O mundo dela é completamente diferente em todos os aspectos, né? Então você tem que ter, obviamente que tem uma relação de pai e filha, mas além disso você tem que entender que você está numa frequência diferente. Eu sou AM e ela é FM. E de repente, assim, nós não estamos dizendo que o AM é ruim, mas é AM. E é outra linguagem FM. Então, eu bebo dessa fonte de experiência dela e de informação para fazer análises que ela não consegue fazer. As minhas análises são todas mais comerciais, voltada para retorno, para ROI, para performance, para conversão de vendas. Então, eu aprendo todos os dias com a Pietra, né? Pergunto muitas coisas para ela. Algumas coisas que eu quero fazer, por exemplo, em relação à agência, se não está no radar dela, já me preocupa. Ela não precisa conhecer profundamente, mas ela tem que ter ouvido falar. Eu falei, escuta, você já ouviu falar tal? Ela falou, não é uma pessoa, não sei o quê. Se está no radar, mesmo distante, já é legal. Agora, fica mais legal ainda, dependendo do produto que eu quero associar a imagem, se ela fala, não, conheço, pai, porque eu fui no Lollapalooza, porque no Rock in Rio não sei o quê, porque não sei, essa coisa de gamers é uma coisa muito específica que cada vez mais está sendo usado na propaganda, na comunicação. Então, assim, as pessoas se enganam, porque assim,
eu bebo mais na fonte da Pietra do que a Pietra bebe na minha fonte. O que eu consigo dar para ela, e a Débora, que é a grande empresária dela, a minha esposa, que tem bastante experiência, que é 24/7, ajudando ela em todas as questões tributárias, fiscais, acompanhamento, responsabilidade, horário, o modus operandi da carreira da Pietra, o mérito é 100% da Débora. Mas a minha responsabilidade nisso é dar as coisas mais macros para ela. Como você trata uma pessoa, a educação de chegar num estúdio como esse, cumprimentar as pessoas, entender que isso aqui não acontece se a gente não tiver uma pessoa ali pilotando as antigas carrapetas que a gente falava na rádio. Quer dizer, as coisas é um trabalho em equipe. E essa noção a Pietra já tem. Então, a base de ser uma boa pessoa, um bom profissional, ela já tem. Agora, é muito trabalho, né? Como as pessoas dizem, é 20% inspiração e 80% transpiração. É horas homem, muitas horas homem, o tempo todo. É muito trabalho. Por quê? A vida de influencer, existe um pré. Antes de postar, um pré e um pós, que é inacreditável. Vocês sabem muito bem disso. Então, a preparação para o post, né? A maquiagem, o figurino, a locação, a contratação do videomaker ou do fotógrafo, a melhor luz, não sei o quê. Então, o pré, a Pietra também entende a importância do pré. Um pré bem feito, ela vai entregar alguma coisa realmente de excelência. E depois o pós, que é tentar ler a conversão, conversar com o cliente, conversar com a agência, para saber onde poderia ser melhor. Então, toda essa cadeia que é complexa e completa, ela já tem. E ela bebe um pouco de mim, bastante da Débora, e o talento nato dela, né? Porque se não tiver talento, não tiver vontade, ela é uma excelente aluna na escola, ela tem notas maravilhosas. O SBT, que ela ficou 5 anos no SBT, entre as aventuras de Poliana, depois teve o Covid, depois virou Poliana Moça. Eles têm um modus operandi, uma governança para novelas infantis, que na minha opinião no Brasil só eles têm. Então assim, essa história de ver as notas das crianças, criança que começa a ir mal na escola por causa da novela, começa a ter a sua participação reduzida em forma de motivação. Então eu falo, olha, você não está conseguindo estudar bem, o seu boletim não está bom, então nós vamos diminuir as suas cenas. Então você começa a aparecer menos, ter menos menos falas. E se, mesmo assim, não der certo, a prioridade do SBT é que você vá bem na escola. Então a gente vai ter que sacar o seu personagem. E tem acompanhamento, tem psicólogo, os pais acompanham 100% das gravações, um maior da família responsável. Então o SBT é uma universidade de novela, principalmente infanto-juvenil, que é fora de série e muito responsável. Então essa escola, esta faculdade, essa universidade, ela conseguiu fazer no SBT com 5 anos lá com o Pelégio, com o Maciel, com todos os caras que comandam o SBT de uma maneira muito bacana. Ele que gosta de frase, né? Tipo, filha de peixe. Nada, é isso, né? nada. É isso, Davi. Sensacional. Filho de pô, peixes. E é muito legal você falar esse lance do SBT. Tipo, eu não tinha ideia que o SBT fazia isso. Acho que pouquíssima gente tem noção do que eles fazem isso. E, Quintela, a gente estava olhando algumas entrevistas suas antigas, você fala muito dessa migração da agência de publicidade para o digital, né? Não sei nem se pode falar migração, porque não migrou, né? Só está transformando. E você fala muito dos dados, você fala muito que no digital você tem muita metrificação de tudo, né? Qual que é a importância de você saber exatamente? Tem até uma frase sua que é: no digital não tem achismo. Qual que é a importância da gente saber exatamente quem a gente está atingindo, quanto a gente está atingindo, o que está fazendo? Você sabe que agora está existindo uma tendência da história do excesso de dados. Porque assim, é tanto dado, Legal, porque isso. é muito excesso, assim, eu não preciso saber se o Tico usa meia curta ou comprida e qual que é a cor da meia do Tico, né? Eu só preciso saber se ele usa meia, porque eu quero vender meias para você. Não, mas tem que ver qual que é a vermelha. E outra coisa, ela é curta ou ela é longa? Não, quando ele joga futebol, ela é comprida. Quando ele quer aquela meia invisível, que ele quer um sapatênis, mas ele usa meia. Então, assim, a gente entrou num momento de excesso de dados que, para copilar e para interpretar isso, custa muito dinheiro. São muitas pessoas de BI, de planejamento, que ficam interpretando os dados. Você fala, escuta, mas eu quero vender o quê? Eu quero vender móveis das Casas Bahia. Eu quero vender eletrodoméstico do ponto, que era o ponto frio, virou ponto. Então, assim, você tem que entender quais dados você precisa para atender o seu objetivo. E nem tudo me interessa, essa pancada de dados. Então,
É óbvio que o achismo já passou há muito tempo. Não, eu estou achando, tal. O que você pode achar é que vem antes da sua decisão é quais dados você precisa. Então, quando você tem uma pessoa muito foda de planejamento, a gente tem uma das mais fodas do mercado, chamada Sumara Osório, ela fala, quando ela brifa as pesquisas, ela brifa a equipe dela, ela já separa o joio do trigo. Não, mas é que a gente tem, não, isso aqui eu não preciso. Mas tem uma coisa que eu preciso que não está aqui. Eu quero entender isso. E aí, eles fazem um trabalho magnífico e quando apresentam para o cliente uma pré-campanha, um posicionamento de imagem do ano, já vai com as imagens que, no entendimento do nosso planejamento, vem com os dados que são relevantes e não os dados que existem. Porque existe um monte de dado que a gente não precisa, pelo menos na opinião de alguns profissionais. Então, eu acho que, mais do que ter dados, porque é engraçado, né? A gente ouve muitas coisas que falam assim, não, eu tenho um amigo que ele tem a base de dados de toda a galera da Gaviões da Fiel. São sei quantos milhões de torcedores, uma das maiores torcidas, Flamengo e Corinthians e tal. Cara, tem tudo cadastrado, o CPF, o endereço dele, não sei o que tal. A gente precisa utilizar essa base da Gaviões, não sei o que tal. Gaviões, eu estou falando de uma torcida do Corinthians. Sim. Mas olha, eu tenho o cara do Sindicato dos Trabalhadores de São Bernardo do Campo. Aí você começa, as pessoas quererem ter interesse por comprar bases de dados, né, cadastro, CPF, mas só que é o seguinte, o cara que torce pro Corinthians, ele pode ser o mesmo cara do Sindicato dos Trabalhadores lá do ABC. Ele pode ser o mesmo cara que está também no cadastro das Casas Bahia. Ele pode ser o mesmo cara que está cadastrado na CVC para vender. O que eu quero dizer é que essas pessoas, elas não são diferentes, elas são a mesma pessoa. Tico, aonde o seu CPF está cadastrado? Em quantos bancos de dados? Em 500, em 600? Então é o seguinte, já não é mais um grande diferencial você ter uma base de dados com pessoas, porque várias pessoas têm, né? O Netflix tem, a Amazon tem, enfim, todo o varejo tem. Então assim, não é ter, é o que fazer com o que você tem. O que fazer? Então aí você monta uma equipe para entender, para interpretar a necessidade do seu cliente dentro dessas informações que você tem. Não só de dados, como de CPF, para ver qual que é o target, qual é o público que você vai querer atingir. Por quê? É muita informação, é muita base de dados, é muita dispersão. Então você tem que focar. E para isso você tem que ter gente boa e tempo. Tempo é dinheiro, continua sendo. Quanto mais rápido você chegar à conclusão, falar, vamos por aqui, vamos atacar por aqui, você faz uma venda mais objetiva e muito mais rápida e eficaz. Muito boa essa informação e hoje todo mundo fala de dado, né? Então é uma quantidade enorme de dados, faz total sentido o que você está falando. O que mudou basicamente da publicidade de 10 anos para cá? Porque eu acho que as coisas vêm mudando muito rápido. O que para você mudou muito em 10 anos na publicidade? E hoje, com essa quantidade gigante de novos canais, como é que você consegue fazer esse planejamento com a tua menina ou com tua experiência para dizer, cara, antes era isso, agora tem muita opção no digital que a gente vai ter que fatiar esse bolo? Você fez uma pergunta já resumindo, é isso. O que realmente mudou nesses últimos anos, entre outras coisas, é a quantidade de canais de comunicação, né? Você tinha, antigamente, televisão aberta, fechada, você tinha revista, você tinha jornal, você tinha cinema, você tinha rádio e você tinha outdoor. Era 6. isso. Agora você tem 2.000, né? Isso. E de novo, voltando, a gente fala da nossa experiência, né? O Walter Longo, ele fala que acabou a Idade Média e entrou a Idade Mídia. E a mudança da Idade Média para a mídia é que todos nós somos mídias. E quando eu falo todos nós, eu estou falando da minha tia de 80 anos de idade. Perfeito. Porque tem um grupo de WhatsApp que tem lá 14 pessoas e que ele aparece na sua tela e eu vi assim, falei, vocês viram que morreu a Gal Costa? Eu falei, Gal Costa morreu? Eu vi no grupo da família que tinham 12 pessoas. A minha tia que me comunicou, ela é mídia. Ela me deu a notícia. Depois que eu vi nos portais, depois que eu recebi no Twitter, depois que eu vi no Instagram. Então assim, todo mundo é mídia, mas só que você é mídia para 2.000 pessoas. A minha tia é para 12 pessoas, mas ela é mídia. Ela indica produto, ela fala que a Gal Costa morreu, ela fala as notícias. Cara, ela é mídia. E o Walter tá certo. Então, assim, isso é uma coisa que mudou muito. O que multiplicou,
né? O que foi multiplicado os canais de comunicação. Essa questão da história dos influencers, né? Os influencers, eles são canais de mídia. Mas só que eles têm que entender, alguns já entendem, estão bem mais na frente, que é como um canal mesmo, que tem uma programação, que tem um orgânico de 24 horas para você colocar coisa comercializada no meio. Então, assim, quando a TV Globo coloca uma novela, ou a Record, ou o SBT, aquilo é orgânico dela. Né? Às vezes tem até um merchandisinho no meio, mas vamos supor que não tenha merchandising, ou um programa de esporte, é orgânico. Você está lá para ver o esporte, a notícia, a novela, o filme, mas só que você vai ter que engolir nos intervalos um comercialzinho, uma publicidade. É exatamente igual para os influencers. Quer saber se você acorda, qual creme que você usa? Às vezes você expõe a marca, às vezes não. Se você faz academia, se é yoga, se é bicicleta, não sei o quê. É o orgânico, é a programação de um canal de televisão, das antigas, tal. E no meio, você fala, eu vim visitar a minha dermatologista principal. Então eu estou aqui com a minha dermatologia, aí falo o nome da dermatologia, falo o nome do creme, acabou aquilo ali, voltamos para a programação normal. Voltamos para a nossa novela. E são canais. Tem canal mais de esporte, que você pega esses caras de surf, canal mais de beleza, que não é só a propaganda. A vida da pessoa, ela é em volta da beleza, ou de ser sofisticação em relação à moda. Tem muita coisa de moda. Então, os influencers, a gente fala que é uma mídia humana. E a mídia humana tem as suas vantagens e tem as suas desvantagens. Entre elas, a vantagem é que você, com o celular na mão, você consegue resolver 80% da sua vida. Estou dizendo uma influência. A desvantagem é que você é o dono do canal. Então você tem que ser o cara da programação, o cara da comercial, o cara da produção e o cara da exibição. Você faz o que a TV Globo faz com 5 mil funcionários e com alguns milhões de dólares, você tem que fazer sozinho dentro da sua dimensão. E aí é 24 horas por 7. Então aí tem que tomar cuidado com a família, com os filhos, com o marido, com o namorado, com os amigos, com a escola, porque senão tudo vai para o saco. Porque a demanda que você tem é 24 por 7 para você ser um influencer. E quando você compra algum tipo de inserção comercial em qualquer veículo, então você fala, eu vou comprar uma inserção lá no programa do Benjamin, do SBT, ele vai abrir, ele faz a abertura, aí vai ter um comercial exclusivo de 30 e ele volta. Quando você compra isso no SBT, você pode acontecer o que for, vai ser exibido. E quando você compra isso de um influencer, você fica preocupado, porque a bateria pode acabar, porque o tempo pode estar chuvoso, porque a pessoa pode estar com dor de cabeça, porque brigou com o marido, porque não estava muito afim, porque esqueceu, porque o celular foi roubado na Faria Lima. Pode acontecer um monte de coisa, porque é humana. Então, essa variação é uma coisa que ainda é complexa. Porque quando você compra do Google, você compra do YouTube, você compra do SBT, você compra da Globo, da Bandeirantes, você compra de qualquer veículo sério, a tua mídia vai pro ar, a tua propaganda vai pro ar. Mas quando você compra de um influencer, existem variáveis humanos que você fala, meu Deus do céu, eu preciso soltar tudo isso junto às 8h30 da noite, na abertura do Jornal Nacional. Eu vou entrar com o filme do Jornal Nacional, o influencer A, B e C também vai entrar em live, o outro não sei o quê. Não, mas acabou a luz. Não, acabou a luz não, irmão. Não pode acabar a luz. E outra coisa, e não volta mais. 8h30 é 8h30, cara, é 8h30. Eu quero ter uma live em rede com 50 influencers, mais a TV Globo, mais todo... Você não pode... Não, mas sabe o que é? Não sei o que é. O cliente pagou para todo mundo entrar em live. Não sei o que é, não pode saber o que é, porque não pode ter falha. Essa é a história da mídia humana. E aí, aonde se separa o joio do trigo. Quem tem essa entrega violenta, responsável, horário, que não tem nenhum tipo de imprevisto, ou menos imprevisto... Sai na frente. Aí você fala, você contrata o Tico do foda-se, você contrata 5, o Tico entrega 12. Eles entregam 12. Olha a qualidade do áudio, a imagem, a luz, tudo perfeito. Não tem jeito. Aí a qualidade, a excelência da entrega. E com os influencers, a mesma coisa. A excelência e o cuidado da entrega. Independente de ser despojado ou não, eu faço alguns trabalhos com o Marcos Mignon, além da publicidade, que a gente é bastante amigo. É impressionante como ele cuida das questões digitais dele. Ele tem uma empresa chamada Mignonzeira, e a Mignonzeira, assim, muitas vezes, quando a gente
acha que o Marcos Mignon está com o celular dele filmando, ele está com uma câmera 5K e é o Trova, que é o grande parceiro dele, que é eu chamo de Batman e Robin, né? Que está lá com ele dando o ponto de vista. E aí você vê o Marcos, uma puta qualidade de áudio, uma puta qualidade de imagem, atrás, é o Trova com ele, ou é ele com uma 5K, que dá a sensação de ser o ponto de vista de um celular. Aí vai cuidar do áudio, aí vai tirar o ruído, aí vai botar um pouco mais de grave, aí dá um pouco mais de cor. Aí você fala, cara, mas é um post. Cara, é post. Faz parte da programação do canal Mignon. Ele trabalha com a Globo, mas ele tem o canal Mignon dele, os canais Perfeito. Mignon. Então, assim, o cuidado, a excelência, a entrega, o over-delivery. Cara, não custa nada entregar mais do que foi contratado. Qual que é o problema? Se você aposta no cliente, o cliente aposta em você, pode entregar mais. É tão bacana quando você vai num restaurante e tem aquele couvert que vem lá o pãozinho de queijo, não sei o quê, aí você tá com crianças, as crianças comem, aí o garçom percebeu que comeu rápido o pão de queijo, ele falou, Chico, toma mais um pãozinho de queijo. Você falou, não, pelo amor de Deus, para, senão eles não vão almoçar. Mas assim, que gentileza, é isso. O pão a mais de queijo é um post a mais que não está contratado, que você quis entregar para agradar o cliente, porque você entende que é bom, não só por isso, por produto. Então, a entrega é 90% da qualidade e da excelência disso. Não é à toa que o Mignon tá onde tá, né? Sim, Exato. sim. Eu lembro que vazou, né? Não vazou, foi vazado, acredito eu. Um diário da Boca Rosa, do que ela fazia dia após dia. A galera, porra, então quer dizer que é tudo planejado, stories dela? Sim. Tipo, tem que um ser. planejamento, né? Tipo, ela tinha lá, tipo, sei lá, vou chutar, não é isso, tá? 8 horas acordar, 9 horas postar foto de não sei o quê, 10 horas patrocinador, 11 horas café da manhã, mostrando a marca. Mas é lógico, tipo, ela não consegue viver se ela não tiver um planejamento, se ela não tiver alguém puxando, alguém ajudando. É uma empresa. Exato, é uma empresa. É um canal. Empresa grande. É uma empresa. É. E com faturamento de empresa grande. Sem Total. citar nomes, porque eu estou agora imerso também nesse universo de influencer, de cuidar das carreiras de influencer e cuidar do canal deles, da excelência da entrega, do planejamento e tal, aonde a Beto Watley é minha sócia e a Flávia Fusco, que trabalhou muitos anos comigo no atendimento da Yang, também é uma empresa chamada Mandato, que é a excelência, o estado da arte em relação a cuidar do conteúdo dessas pessoas e fazer uma entrega over delivery. Então são poucas pessoas. A estrela dessa empresa Mandato são os seus canais, e os seus canais são os seus influencers, de uma maneira diferente uma pessoa da outra, mas assim, o cuidar disso é 90% do processo. E como você falou da Boca Rosa, tem que ter um planejamento para não deixar a vida pessoal explodir. Porque se você deixa a vida pessoal explodir, a entrega profissional, ela é muito deficitária. Uma pessoa triste, depressiva, com dor no coração, com saudade do filho, sabe, de uma briga com o marido fenomenal que está prestes a separar. Então, quando você fala de empresa, e de novo, sem falar nomes, porque é super deselegante, mas tem, por exemplo, influencer no Brasil, especificamente uma pessoa, que faturou em 2022 mais de 100 milhões de reais. 100 milhões de reais. E eu estou falando com conhecimento de causa. Então tem pessoas que faturaram 80, tem pessoas que faturaram 50, 25, tem uma pessoa específica que faturou 100 milhões de reais. Obviamente que é o top do top, é o suprassumo, é o topo da montanha, mas é isso. Então assim, cara, como é que nós vamos gerir um faturamento de 100 milhões de reais? Então você precisa de tributário, financeiro, planejamento, você precisa de um CFO, né, que é o financeiro, você precisa de atendimento, você precisa de resposta para mais administrar os nãos do que os sims, de acompanhamento do pós-venda, da produção. É uma indústria de uma pessoa. Então assim, se você tem esse conhecimento, e aí vem a história especialmente do meu network, de você transformar pequenos negócios em médios negócios, médios em grandes e grandes em gigantes, aí você tem a faca e o queijo na mão. Então, a Mandato vem, nesse momento, fazer um trabalho de boutique para poucas pessoas, para cuidar desse canal e de toda a complexidade que um canal humano de influencers precisa ter. Inclusive, estrategicamente, até para dar uma aliviada. Às vezes a pessoa tem que dar uma desaparecida.
A pessoa precisa mudar um pouco o rumo da proa para onde vai. Então, a gente analisa. Outra coisa, você tem os números que as plataformas digitais dão em relação ao engajamento, em relação ao melhor horário de postar, enfim, que tipo de assunto você posta que dá mais awareness ou dá mais conversão, mas você precisa de gente para interpretar isso como na propaganda. Então a gente precisa pegar os dados, sentar aqui na Pod 360 e falar, olha o que a gente tem. O que você acha, Tico? Cara, eu estou entendendo isso aqui de uma maneira diferente, porque aí a gente começa a ouvir o Tico, interpretar os dados. Não é o dado pelo frio, é a interpretação. Isso no pós-venda também com influência. Aí você pega essa interpretação, faz um estudo disso e vai falar com o cliente. Fala, escuta, vamos tentar mudar um pouquinho? Eu acho que você está fazendo demais, vamos fazer de menos? Não, mas se fazer de menos diminui o investimento. Mas é isso. A gente não quer mais ou menos investimento. A gente quer o resultado para você. Então a gente acha que nesse caso específico, nesse produto, dá para fazer menos e você vai alcançar o mesmo resultado. Isso é música para o ouvido do cara. Com certeza. Dá mais resultado sem menos dinheiro. E aí você fideliza esse cliente e, de novo, você trata aquilo como uma boutique. Você trata aqui como uma inteligência, não com volume, e sim com qualidade. Não é quantidade, é qualidade. Muito bom. E é uma coisa muito nova, né? Porque esse universo de influenciador, esse universo digital é tudo muito novo. E eu fico pensando o seguinte, imagina você construindo essa relação, você vive de network, acho que as agências vivem muito de network, mas com esse giro dessa juventude nas empresas, eu fico pensando que pode ter um desafio ainda legal assim para desvendar. As pessoas estão saindo muito das empresas e quando você constrói o teu network, a pessoa saiu. Você pega um atendimento, puta, eu tô falando com o Davi, tô construindo uma relação com o Davi já saiu, começa tudo de novo. Eu acho que isso hoje deve ser ainda um problema nas empresas, que fica girando muito funcionário, colaborador, e quando você constrói essa relação, a pessoa saiu. E aí ela traz outros amigos, outras relações, outros conhecimentos. Então isso hoje ainda acho que deve ser um dificultador do network, porque as pessoas estão girando muito, não? Quando essa pessoa sai, entra outra também. Que ela saiu de outro lugar. Né? Quer dizer, não é só sai e vem alguém. E vem alguém. É. E essa pessoa que vem traz experiência e network da outra empresa que ela estava. O que você não pode parar, essa maquininha de fazer, é de ser atrativo para pessoas entrarem. Então, a tua empresa tem que estar brilhando, tem que ser enaltecida e reconhecida. No caso da propaganda, ganhadora de prêmio, você tem o F Awards, você tem Cannes, você tem um monte de prêmios que a pessoa gosta de estar numa agência que ela tem holofotes em cima dela. Porque tem pessoas bacanas que estão brilhando, colocando trabalhos de excelência na rua e tal. Isso é muito, muito, muito importante. E o que está acontecendo, que a gente já consegue ver, é que antigamente a gente tinha agência on e agência off. Então quem faz o off não faz o on. Aí depois de um tempo falou, gente, não existe mais isso. É on e off tudo junto, é tudo híbrido, né? Então você mistura as mídias, tal, e não interessa. O mídia que autoriza mídia on é o cara que faz o off, o que faz o off faz o on, tal. E aí misturou o on e off, estou falando no mundo, tá? Globalmente falando. Mas aí pintou um negócio chamado mídia de influência, que é o mesmo dinheiro de mídia do cliente que vai para o on e off, é o mídia de influência, que é o mídia de influência que é digital, então estaria embaixo do on. Mas só que tem uma característica muito específica que começaram a surgir no mundo empresas de mídia de influência. Então aqui no Brasil a gente tem várias mídias, várias empresas de mídia de influencer e tal. Por quê? Porque era uma coisa incipiente, era uma coisa começando com fulano, com beltrano, contrata 10, 30, 40 pessoas. Esse dinheiro, esse canal de mídia humano de influência se tornou tão relevante e aumentou tanto a participação no share de investimento da empresa que todas as grandes companhias globais, as holdings, estão de olho nessa mídia. Então, quando você ganha hoje a conta de uma empresa, de um anunciante globalmente, Coca-Cola, enfim, tem várias outras grandes empresas, Colgate, Coca-Cola, Visa, enfim, banco, assim, quando você ganha uma conta global, as agências, os grupos de agências já não querem ou tentam buscar essa mídia de influência também. Então você fala, escuta, eu vou te dar um preço pelo pacote. O meu desconto, a minha equipe é pelo pacote, on, off e influência. Aí a companhia fala, não, mas você vai pegar essa minha verba de influência e vai dar para uma companhia regional? Você fala, não vou.
eu vou administrar e a minha equipe, que é de social e de influência, vai cuidar dentro da nossa companhia. Aí o cara fala, então tá bom. E aí que começou a acontecer, as mídias de influência começaram a migrar de pequenas ou médias agências, ou até grandes agências independentes, para as grandes majors, para as grandes networks da propaganda. Então já começou a dar um remeleixo em cima disso, e as menores estão bastante preocupadas com mais desafios. Por quê? Porque quando o cara vai conversar dentro da tua agência sobre a mídia off e a mídia on, ele já fala da mídia de influência. Então, escuta, tá bom, e o plano que a gente tem aí pro Dia das Mães? Como é que vai fazer? Nós vamos fazer isso aqui, tal, e de influência, olha o que a gente montou. Nós vamos pegar essa pessoa, esse cara, vamos fazer essa ação no festival, com os influencers, tal. É tudo a mesma conversa. Agora já tá. E é muito relevante, não é mais. Não é mais tão pequeno como era. Então, assim, a briga agora só aumentou em pegar as verbas desses clientes para mídia de influência. Isso vai ficar cada vez mais na mão, na minha opinião, de grandes empresas de multinacionais como WPP, Publicis, IPG, enfim, uma série de coisas. Que aula. Sensacional. Tico, a gente já tá chegando aos 40 Já? minutos de programa. Já? Não é possível. E ele ainda Puta não que pariu. contou a história. A gente tá ouviu igual boas histórias a lá gente tá fora. igual o Domingão do Faustão, sabe? Começa falando, vai ter uma boa história. Segura a audiência. Aqui não precisa segurar a audiência. Eu já não quero sair daqui. Continua. Música para os ouvintes. Exato, não, sensacional. Vamos conta a história então que o Tico pediu. Alguma história que você lembra, porra, essa é foda. Se você fosse dar uma aula, uma história de publicidade que você consegue lembrar. Olha, a gente estava... Uma das histórias, né? E obviamente que as melhores histórias eu aprendi e eu vivi com o Roberto Justus, que é um ícone da propaganda, com todas as suas características marcantes e tal. E tem várias, né? Várias. Mas deixa eu ver algumas mais engraçadas. A gente tem uma que é o Martin Sorrell. O Martin Sorrell é o grande cara da WPP, foi o fundador da WPP, que ele comprou a WPP quando ele já tinha 60 anos de idade. Ele era CFO, né, o financeiro de uma outra grande companhia que é global, que era a Satin, que era uma companhia global de propaganda, e ele fundou a WPP no mundo inteiro, com grandes agências. Aí a WPP começou a comprar grandes cadeias, né? Tipo a J. Walter Thompson no mundo inteiro, aí comprou a Young Rubicon, onde eu trabalho no Brasil, aí comprou a Grey, e foi comprando vários conglomerados, colocando tudo debaixo da WPP, em todos os continentes do planeta, alguns mais fortes da América Latina, outros e esses grupos, essas networks embaixo da WPP tem clientes muito importantes e tal. Ele foi brincando de war. Absolutamente isso. É absolutamente isso. E ele com muito talento, com muita grana, um cara extremamente financeiro, inteligente, sagaz, competente e tal. E o Martin, ele é inglês. Ele é condecorado pela rainha da Inglaterra como Sir. Ele é Sir Martin Sorrell. Então, em Davos, ele sempre tem um tempo para ele dar a fala dele na abertura de Davos, naquele congresso que eles fazem e tal. O Martin é um cara preocupado com problemas do mundo, né? Então, teve aquele escândalo na FIFA, lá do Avalanche. Aí ele ligava para o Brasil e falou, escuta, futebol, FIFA, o que podemos fazer pela FIFA? Então, questões climáticas, coisas do mundo mesmo, né? Preocupações de problema do mundo. E a gente sabe que Casas Bahia, que é o nosso cliente querido até hoje, já ultrapassamos... Eu acho que nós estamos chegando a um pouco mais de 20 anos com esse cliente, com todas as modificações que já tiveram de governança, de sociedade. Entrou o Grupo Pão de Açúcar lá, o Cassino, né, que comprou o Pão de Açúcar, o Abílio, a família Klein, fundadora, né? E Casa Bahia sempre foi, em questão de América Latina, um varejo que o investimento dele sempre foi muito relevante. E todo mundo fala, meu... Casas Bahia, olha o que eles investem em propaganda, cresceram e tal. E quando a gente tem a apresentação da Young América Latina, todos os países da América Latina, a gente sempre tinha apresentação América Latina com Brasil e sem Brasil. Porque quando entrava o Brasil e a Young do Brasil, que tinha Casas Bahia, distorcia todos os números. Porque era absurdo o investimento de Casas Bahia, né? Então falaram, não, então vamos fazer a América Latina sem o Brasil. Agora bota o Brasil e tal. E aí o Martin Sorrell, que é o
cara que é o cara da WPP, um dos caras mais respeitados, agora já aposentou. Sir. O Sir Martin Sorrell, já aposentou não. Ele agora está com o Media Monks, que é um outro grupo que ele está montando no planeta Terra. Mas ele já está mais velho, está mais cansado, saiu da WPP e vendeu as ações dele e tal, e está fazendo uma outra história. Mas o Martin virava para o Roberto e virava para todo mundo e falou: escuta, eu quero conhecer Casas Bahia. Quem é Casas Bahia? Eu preciso conhecer Casas Bahia, né? E aí ele falou: Casas Bahia é o Walmart brasileiro, porque o Walmart também é um grande investidor, o maior varejo dos Estados Unidos. Mas não, aqui é Casas Bahia e tal. Mas eu quero conhecer o dono e tal. E o seu Samuel, que é uma figura, né, infelizmente falecido, o pai do Michel Klein e avô do Rafael Klein, que é nosso amigo também, falou: não, mas o Samuel é um senhorzinho que começou a vender com uma charrete lá em São Caetano do Sul, não sei o quê, mas eu quero conhecer. Não, mas ele não fala inglês, ele mal fala português, não sei o quê, tal. Não, mas eu quero conhecer, tal. E aí começaram a convencer, a agência começou a convencer, falou: o Martin Sorrell vem de Londres e ele quer conhecer os principais clientes, e um dos principais clientes... Marcão? Isso já tem pelo menos uns 10 anos, 8 anos e tal. E aí fizemos uma reunião com o Samuel e com o Martin Sorrell lá em São Caetano, que é a loja número 1 das Casas Bahia, com o Michel Klein, que é o filho do Samuel, e com o Rafael, que é o filho do Michel, né, que estudou fora do país, enfim. 3 gerações. Um super executivo e tal. Mas, assim, pro Martin, o que ele queria conhecer mesmo era o Samuel, cara. Lógico. O cara que... A origem. A origem, a pedra fundamental. Eu falei: como é que você fez isso num país super complexo, inflação, troca de governo, militar? Imposto pra caralho. Como é que você conseguiu tal? E aí sentou o Roberto Justo, sentou o Michel, o Samuel e o Martin do lado do Roberto. Como vai? Nice to meet you e tal. E o Samuel, que é um fofo, que é um absurdo de gente boa e tranquilo, calminho, né, com características empresariais que a gente até não consegue entender, de tanta inteligência, de senso de oportunidade que ele tem. Aí ele virou, isso aqui, como vai? Tudo bem? Obviamente o seu Samuel falando em português, o Martin em inglês, mas o inglês mais simples para ficar, e o Roberto fala super bem inglês. O Rafael fala super bem inglês, alguns outros executivos também, tal. E aí o seu Samuel tem um jeito de falar que quem imita bem ele é muito engraçado, que o Roberto imita ele. Aí ele falou: então, seu Samuel, esse aqui é o Martin. O Martin, ele é o presidente, dono da WPP, que é dona das maiores agências aqui no Brasil e no mundo. Tem outros grupos, mas ele é muito grande, tal. Falou: esse é o homem do propaganda, Roberto. Falou: Roberto, pergunta pra ele. Porque assim, os caras enfeitaram tanto o pavão do Martin que, porra, quem é o rei mesmo? É o seu Samuel, cacete. Esse é que fez o cara aqui da propaganda. Pergunta pro homem do propaganda quantas lojas ele tem. Porque Samuel tem 1.500 lojas. 1.200, não lembro na época, né? Ele falou: não, seu Samuel, ele não tem loja, né? Ele não tem loja, ele tem agência, tal. Ele falou assim: não, pergunta quanto loja tem ele. E nem olhava direito pra ele, porque queria dar pó no cara. Aí o Martin virava pro Roberto, pro Rafael, e falou: escuta, mas o que ele perguntou? Tá o que ele perguntou? Ele falou: não, nada. Dando parabéns. Não perguntou nada, tal. Ele falou: não, mas eu quero saber, eu quero responder a pergunta dele. Eu vi que foi uma pergunta pra mim. Ele falou: não, ele perguntou quantas lojas você tem, né? E aí nós estamos explicando para ele que não tem loja, que tem agência de propaganda no mundo inteiro, tal. Ele falou: não, mas a gente tem, aí sei lá que ele falou, 3.800, 4.000 agências. Fala para ele que nós temos 4.000 lojas. Seu Samuel, ele está dizendo que ele tem agência, ele tem aí mais de 4.000 agências, mas não é só num país, é no mundo inteiro, tal. 4.000. Aí na conta do Samuel, porra, tem 1.000 e pouco, ele tem 4. Eu me ferrei, né? Roberto, pergunta pro homem do propaganda. Pergunta pro propaganda quanto tem de estoque os lojas dele. Porque estoque, Samuel tem 1 bilhão de estoque. Quanto? Aí o Martin falou: escuta, mas o que ele está perguntando? Não, Martin, não tem nada. É que ele está perguntando quanto você tem de estoque, porque a Casa Bahia tem muito estoque, vários centros de distribuição, não sei o que e tal. Ele falou: não, mas a gente não tem estoque, né? A gente trabalha com cabelo. Ô, seu Samuel,
ele não tem estoque, porque ele vem de ideia, ele vem de prestação de serviço, são as mentes brilhantes do criativo. Homem do propaganda não tem estoque. Tipo, né? Quem é esse cara? O cara não tem loja, o cara não tem estoque. Quem não tem estoque e não tem loja, não tem nada. Tal. Aí ficou nessa conversa muito bacana entre os dois. E aí no final o seu Samuel falou isso: eu gostei do homem do propaganda, mas não tem estoque, não tem loja. Mas o seu Samuel, ele é muito grande, é um cara que gera muito emprego, muitas famílias dependem das empresas dele, não sei o que e tal. E aí almoçaram, conversaram, mas... No final ele falou: tem futuro, menino. Vai ser bom um dia. E o Martin, quando ele falava que quem não tem estoque, quem não tem loja, quem não tem nada, concordava com ele. Ele falou: o senhor tá certo, porque o estoque é dinheiro. Claro. Estoque é dinheiro, então é capital, né, que está investido tal. E ele não estava querendo ouvir nada que o cara estava falando, né? Maravilhoso. Muito bom. O cara, você imagina o tamanho do Samuel, escutando que o cara é grande, mas de fato não tem como mensurar. É isso. Né? Ele tem como mensurar quantas portas e o que ele tem em estoque, o que ele pode vender. Porque com o teu estoque você fala: se eu vender isso, eu consigo fazer um faturamento tanto. A ideia é aberta. Né? É aberto. E o Samuel tem histórias maravilhosas com ele, e ele conta para nós, contava, né? Infelizmente faleceu já velhinho, mas que na Teodoro Sampaio, aqui quem é de São Paulo conhece, a Teodoro Sampaio começa ali no Largo da Batata e vai até a Consolação. Inteira Teodoro só tem Casas Bahia só do lado direito. Na época só tinham 3 ou 4 lojas da Casa Bahia do lado direito e não tinha nenhuma do lado esquerdo. E do lado esquerdo tinha Ponto Frio, que era concorrente, Loja 100, acho que tinha alguma coisa talvez do Gearonso na época ainda, eu não sei, outras companhias. Arapuã, mas não tinha ninguém do lado direito. E Casa Bahia bombava mais do que todo mundo. E aí perguntava: Samuel, mas que história é essa? Teodoro Sampaio, bom, vende bem. Freguês gosta do Teodoro Sampaio. Eu falei: Samuel, mas por que 4 lojas, 3 lojas, só do lado direito? E como é que as suas lojas bombam mais, né? Vendem mais do que o tal? Pô, o senhor sabe tudo. Ele falou: não, Samuel não sabe tudo. Samuel observa tudo. Mas qual que é a decisão do lado esquerdo e do lado direito? Por que tem tantas lojas do lado esquerdo e lado direito? Só você, quer dizer, só você não, tem as tuas vendem mais que a outra. Ele falou assim: porque Samuel vê onde está camelô. Camelô sabe tudo. Samuel vê camelô. E camelô só tem do lado direito. E Samuel foi perguntar para o camelô por que fica do lado direito e não fica do lado esquerdo. E camelô fala: porque do lado direito muita gente anda. Mas por que anda muita gente do lado direito e não anda muita gente do lado esquerdo? Por causa do sol. O sol fica o tempo todo do lado esquerdo, o pôr do sol, as pessoas não gostam de subir e descer a Teodoro Sampaio com o sol. E do lado direito é sombra. Mas Samuel não atrapalha o camelô vendendo uma Tupperware por R$2, você vendendo por 20, atrapalha se não tiver movimento. Porque compra do camelô e compra do Samuel. Se não tem gente, não compra do Samuel e não compra do camelô. Gênio. Sensacional. Então, sim, o cara vai na trilha dos camelôs, o cara... Esse papo com o Martin Sorrell, quer dizer, você vê que a pessoa tem um dom, é um comerciante nato, né? Não, é um geniais. cara raiz. E tem muitas outras histórias só do Samuel. Mas são as mais engraçadas. Não, terminou por cima. Sensacional. Essa do camelô aí é fodida. Muito foda. Davi, você vai fazer aquela pergunta, mas eu já tenho alguns nomes. Walter Longo. Sim. Tem vários, né, de indicação. Vai indicar igual ao Margaret Thatcher, né? A gente trouxe uma convidada aqui que a gente gostou muito. Aí a gente sempre pergunta pro convidado indicar 3 pessoas fodas que ele indicaria pra sentar aqui. Aí teve uma amiga nossa que indicou a Margaret Thatcher. Opa, isso é... Mas ela sabia, ela tinha entendido que era... Pô, se fosse no mundo ideal, que todo mundo tivesse... É que existia um pouco de grau de dificuldade pra isso. Né? Eu falei que eu só não chamei porque meu telefone tava bloqueado pra chamar ela internacional. Se não, ela viria. Mas quem você indica? Cara, eu acho que esse tipo de podcast é um podcast que tem informação, que tem novidade e pessoas bacanas que possam acrescentar em relação ao entretenimento também, né? Então você tem muitos catedráticos, né? Caras sensacionais, mas que fica uma puta conversa chata do cacete, e o cara dá aula, dá tudo, mas você quer se divertir. Exato. Com informação, né? Isso, perfeito. Acho que o Walter Longo é um puta nome. Pela brincadeira que você foi falando ao longo que eu falei. O Walter é um fenômeno, é um cara que continua,
está próximo dos seus 70 anos, tem uma visão muito moderna de tudo, tem conhecimentos globais inacreditáveis e é um cara engraçado. Animal. É um cara muito engraçado e quando brifa ele, ainda mais para ser mais soltinho, ele não vê, ele tem que estar aqui. Tem vários caras engraçados. Tem um amigo que é muito engraçado do jeito que ele fala, também muito inteligente, um vendedor absurdo, que é o Ricardo Bellino. O Ricardo Bellino era o Mr. 3 Minutes, que ele encontrou o Donald Trump e ele fez um livro depois chamado Sopa de Pedra, porque o Donald Trump ele queria uma conversa com o Donald Trump para oferecer investimentos para o Trump, bem antes dele ser presidente dos Estados Unidos, e ele encontrou o Trump na Trump Tower e o Trump falou, tá bom, eu sei que você já tentou agendar. Você tem 3 minutos. Você tem 3 minutos, que é o tempo de eu entrar no elevador e subir até o rooftop. Se você me convencer até o rooftop, a gente continua essa conversa. Se não, você tá fora. E o Bellino falou, eu topo. E aí ele entrou no elevador com o Trump e começou a subir mal. E o inglês dele é um inglês que não era super avançado. E o Trump percebeu a dificuldade que ele tinha, mas a vontade, a gana que ele tinha de vender o projeto que ele tinha. E o Trump falou assim, você passou nos 3 minutos e eu vou ser sócio de você no Brasil, empreendimentos imobiliários, não sei o que e tal. Que legal. E aí continuou a conversa com o advogado. Então o Bellino, e ele é engraçado, ele dá risada, ele tem uma energia boa, ele conversa bom. Eu acho que sim. O Roberto Justo também é uma figuraça. O único problema é que ele vai me humilhar no topete. Isso ele vai. A primeira guerra de topetes do podcast. Eu vou ficar humilhado aqui, mas tudo bem. O Roberto é um dos maiores contadores de histórias engraçadas que eu conheço. Sério? Só que a grande vantagem do Roberto, de mim ou de qualquer outro, é a capacidade de memória. Ele consegue lembrar das coisas e trazer das coisas engraçadas e ele sempre faz uma triagem, ele tem uma adaptabilidade muito grande, porque ele é muito resiliente, o que funciona mais nesse universo ou menos. Então assim, ele é muito inteligente e tal, mas ele fala muito de coisas engraçadas, ele conta causas, essa imagem. Ele é um excelente contador de piada. É mesmo? Ele é muito bom. Ele conta, tem sempre piadas muito boas, então acho que assim, Bellino, o Ricardo Bellino, o Walter, Roberto. Tá sensacional. E o Rubinho já veio? Veio massa. Rubinho, tem que pedir pro Rubinho fazer uma entrevista com vocês, o Barrichello, só imitando o fanho, do começo até o fim. E se tiver uma taça de vinho português pro Rubinho, aí esse fanho é um fanho bêbado. Você não tem noção. Rubinho, vai ter Barrichello. Um cearense, um rouco e um fanho. Vai ser um programa maravilhoso. Rubinho Barrichello foi meu vizinho até pouco tempo atrás aqui em São Paulo. Ele também é um cara espetacular. E sabe o que a gente pode trazer também, que eu acho que pode contar esta passagem do início de carreira, de licenciamento, de tudo, é a Eliana. Eliana, fantástica. A Eliana pode contar uma história legal também. A Eliana é uma mega empresária, além de ser uma excelente comunicadora, né? De domingo, já está tantos anos no domingo. Você imagina uma pessoa que ficou tanto tempo na televisão, reter, fazer... Deve ter muita história. Deve ser muito boa. E Eliana, o pai dela, acabou de fazer 92 anos de idade, é um cearense. Foi zelador de prédio durante a vida inteira. Tem muitas histórias para contar. Ela do pai, a mãe dela, que é a dona Eva Bezerra, né? Mihailiche Bezerra também, ela foi passadeira de casa, arrumadeira, e a Eliana veio para dar uma porrada em todos os sentidos, e as bases da Eliana em relação à família, aos filhos dela. Não. Eliana é sensacional. Tem que estar aqui também. Eu vou dizer claramente aqui, um dos melhores programas. Muito Queria bom. mandar um beijo pra minha amiga e irmã, a Beta. Betinha. Que agora tá com esta lenda. Já falou muito de você no programa dela. Aliás, o programa dela bombou. Bombou, explodiu. Uma aula também da Beta aqui. Sim. Juntou os dois, agora fudeu. Chupa a concorrência, porque fudeu. Porque é o momento. Explosão, é momento não? Mandato. Então pera que a gente vai cortar. Na Mandato, animal essa junção aí. E eu tive o prazer e a honra de ouvir. O foda-se, a gente já falou isso. A gente tem privilégio de ouvir boas histórias. Queria mandar um beijo pra Débora e pra Pietra. Obrigado. Sou teu fã, foi da tua família. Muito obrigado pelo teu tempo aqui. Muitíssimo obrigado. Sensacional. Obrigado, e parabéns por tudo. E vamos depois fazer uma compilação, fazer um foda-se especial
onde nós, amigos que já fomos entrevistados pelo Foda-se, somos convidados para fazer 2 ou 3 de vocês. Olha que... Então fazer uma mesa redonda do Foda-se, entendeu? Gostei disso. Aí pega eu, pega a Beta, eu pego o Walter, e a gente faz 3 e 2. É final do ano, com uma cervejinha. Faz vários grupinhos, vocês 2 e 3. E aí, gostei. Sensacional. Esse bate-papo vai ficar bom. E a gente faz os melhores momentos. Não, que pariu. Que honra! Quintela no Foda-se!